Hora da análise com ela, que esteve ali do lado do ministro Fernando Haddad, Thaís Herédia. Thaís, que entrevista, repercutiu muito esta entrevista, o mercado financeiro todo acompanhando segundo a segundo desta conversa. Queria te ouvir, Thaís, qual o teu destaque da entrevista, qual a leitura que você fez dessa conversa de 1 hora com o ministro da Fazenda? Boa tarde. Oi, Naka, boa tarde de novo. Ficou aqui o Clube da Luluzinha aqui em Brasília e o Clube da Bolinha, do Bolinha aí em São Paulo, mas senti sua falta aqui do nosso lado. Naka, vamos lá. Ouvindo você na abertura daqui do Abertura de Mercado, você usou a palavra conforto. Parece que o governo está confortável. É exatamente essa a minha leitura, né? Quando a gente olha para a posição de Haddad, né, de como ele virou um ministro muito mais político do que um ministro da Fazenda, né? Ele ultrapassou a técnica para ter uma atuação mais política do que qualquer outra coisa. O que ele mostrou para a gente hoje nessa entrevista é como ele está confortável nessa posição. Ele está confortável na postura política que ele assumiu em defesa do governo Lula, ele está confortável no discurso que ele conseguiu amarrar para defender as decisões que o governo Lula está fazendo. Eu não estou nem discutindo aqui o mérito do que ele defende, eu estou dizendo apenas da atuação do ministro. E isso tudo quer dizer que ele se fortalece politicamente para o ano que vem. Veja, Naka, você vai se lembrar que não faz muitos meses a gente estava preocupado com o ministro da Fazenda estar sendo ouvido ou não pelo presidente da República. Eu acho que essa dúvida a gente não tem mais depois da entrevista que tivemos hoje. Ele não só está sendo ouvido pelo presidente da República, como tem sido ouvido em primeiro lugar, do que diferente do que acontecia em que a ala política do governo Lula tinha muito mais acesso aos ouvidos do presidente do que o próprio ministro da Fazenda. Então veja a volta que ele conseguiu dar em função, primeiro, como ele mesmo disse, né, da escolha do governo, da recuperação da popularidade, de ter começado com a escolha do governo da campanha dos ricos contra pobres e da justiça tributária e por aí vai. Então vem a crise de Donald Trump e o governo ganha esse presente, né, de gerir uma crise de acordo com aquilo, ou dando ritmo à gestão dessa crise como ele quer, e não a reboque, como foi nas crises passadas. E eu acho extremamente importante a gente ressaltar isso, Naka, porque se todo o tempo a gente está dizendo aqui que Haddad é o Coringa, que Haddad é o cara mais fiel ao Lula dentro do governo, e até por isso, né, até pelo tanto que ele aceitou, e aceitou de cabeça baixa, especialmente no ano passado, no começo desse ano, ele, em nenhum momento a fidelidade de Haddad foi colocada em xeque. E agora ela se mostra como uma estratégia correta do ministro, ou uma escolha, né? Parece muito mais uma escolha do que uma estratégia dele, uma escolha correta do ponto de vista de Fernando Haddad. Então, o que nós assistimos hoje é um ministro da Fazenda com mais poder, um ministro da Fazenda confortável nessa posição de mais poder político, um ministro na Fazenda seguro da condução do discurso político que o governo Lula traçou nessas últimas semanas. E ele assumindo o papel de ser o porta-voz da dose que o governo quer comunicar. Não do que o governo está fazendo ou não, ou deixou de fazer ou não, mas ele ser o porta-voz e ele ser vamos dizer assim, o garoto propaganda dessa plataforma que o governo coloca na praça. Eu considero isso extremamente relevante quando a gente olha para o cenário de 2026, Naka. Agora, Thaís, essa tua análise é sensacional, porque mostra como a coisa no cenário político tem sido fluida, né? Tem sido muito dinâmica, e a figura de Fernando Haddad, ela tem passado por momentos de ora mais prestígio, menos prestígio, e você pegou esse seu resumo, me parece absolutamente brilhante, porque você pega exatamente no ponto em que Fernando Haddad mais perdeu espaço e brilho tinha perdido, né, ao longo dos últimos meses. E a gente está falando só
da política. Será que este brilho político que Fernando Haddad demonstrou hoje enfraquece a agenda econômica do ministro da Fazenda? Então, Haddad... Somos Fernando. Não, é tudo Fernando. E assim, foi tanto Haddad que eu confundi. Ô, Naka, olha só, que pergunta interessante. Achou que eu consigo encaixar aqui a percepção que eu tive, né? Não vai fazer diferença. Porque, veja, não vai acontecer nada de ruim com a economia brasileira. Não vai acontecer nada de muito bom. Mas também não vai acontecer nada de ruim com a economia brasileira. Se a economia brasileira não sair dos trilhos e continuar, mesmo que num pouso suave, numa desaceleração, vai que a inflação, por um bom motivo ou por um mau motivo, consiga desacelerar num ritmo mais forte, o Banco Central já começa a baixar a taxa de juros no final desse ano, daqui a alguns meses, né? Então, veja que virada. E aí, 2026 chega com um governo empoderado politicamente, com um ministro da Fazenda empoderado politicamente, em que a agenda econômica deixa o Congresso refém, e não o governo, porque o Congresso vai adiar a aprovação da isenção do imposto de renda de R$5 mil. Essa pauta, que é uma pauta quase que absoluta de certeza de aprovação, é uma pauta que, se ela passar, já vai dar muito cacife para o governo federal. Então, Lula chega em 2026 com a inflação em queda, os juros em queda, o crescimento, a depender, claro, de como a economia vai reagir agora a esse tarifaço, essa dose que a gente não sabe como será. E todo mundo tentando fazer nessa conta. Mas vamos olhar para hoje, 29 de julho, às 5 e tanto da tarde. O cenário hoje é de que a agenda política hoje ela é a favor do Congresso, e se ela vai andar ou não vai fazer diferença. Thaís Herédia, que interessantíssimo tudo isso que a gente está vivendo. É realmente impressionante, né? Como a política, impressionante, né? Como a política é dinâmica e agora, do ponto de vista econômico, o que Fernando Haddad falou sobre o processo de desinflação do tarifaço e do conforto, repetindo esse termo, com as contas públicas. Qual é a tua análise? De fato, será que o governo está contando muito com a sorte quando se fala na inflação e está ignorando os riscos quando se fala em contas públicas? Essa foi uma escolha já faz tempo, né, Naka, que o governo fez essa escolha e agora ele está dobrando essa aposta, né? Isso eu até comentei com o ministro na entrevista, porque eu disse, ministro, o senhor está comemorando aí uma desinflação que vai ser à custa de um prejuízo gigantesco das empresas. As empresas vão ter que baixar abaixo de custo. Veja bem, não sei. Realmente a gente não sabe, mas, de novo, né, olhando o livro-texto da economia, como não há uma solução imediata para o desvio do comércio desses produtos, a chance deles chegarem mais barato no mercado é em função de uma adequação, de uma adaptação de última hora que as empresas vão ter que fazer. E é óbvio que há prejuízo nesses momentos, né? Nós já tratamos tantas vezes disso. Mas, de qualquer forma, é uma coisa muito momentânea. O economista Francisco Pessoa, assistindo a nossa entrevista, ele que é pesquisador do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, me disse, olha, está com cara de ser momentânea, é óbvio, porque vai ser um choque de oferta positivo, em que a oferta vai aumentar e o preço vai cair. Não é uma mudança na dinâmica do processo inflacionário. Aí é outra história. Com relação às contas públicas, o ministro Fernando Haddad continuou demonstrando uma enorme capacidade em embrulhar os fatos da forma como ele considera são mais favoráveis para o governo. Hoje, por exemplo, eu falei para ele, olha, o Brasil está com a maior carga tributária dos últimos 15 anos. Não, veja bem, a carga tributária líquida que vale, né? Há 2 anos ele comemorava a carga tributária bruta como a menor dos últimos anos, né? Então, carga tributária bruta há 2 anos, a carga tributária líquida agora, né? E o que mais me espantou na reação do ministro foi ele dizer que parte da culpa da dívida pública crescer é do Banco Central. Sim. A gente já sabe que Fernando Haddad e Gabriel Galípolo estão meio se estranhando, né? Já começou há algum tempo
E o episódio do IOF certamente foi o derradeiro nessa questão, né, do Banco Central não ter participado de nada, pelo contrário, ter dito, olha, nem me chamaram e eu sou contra. Mas essa posição do ministro hoje, e pela repercussão que recebo aqui de tanta gente do mercado, assim, de dizer, nossa, ele teve realmente a coragem de dizer, ué, mas você está me cobrando da dívida pública, mas e o Banco Central? E eu ainda fiz uma pergunta exatamente assim, mas a culpa é do Banco Central? Veja bem e tal, como não seria. Então, de novo, como a crise fiscal ela é uma crise que contamina aos poucos, é uma crise de cupim, não é uma crise de um ataque de um enxame de abelhas, né, como a inflação faz, o buraco vai se fazendo e o governo vai tapando do jeito que ele encontra. Hoje era dia da gente tratar da questão do tarifaço, né, porque a urgência é esse pedido, né? A gente passou rapidamente, você fez uma pergunta de fiscal, eu fiz outra, a gente passou rapidamente por esse problema, porque afinal de contas ele continua, como você bem disse, Naka, ele continua sendo um problema do Brasil, né? E por mais que ele tenha saído da pauta, entre aspas, ele não saiu da necessidade do debate, né? Então, de novo, o ministro, mas olha como o fato dele estar empoderado politicamente dá a ele essa oportunidade de mexer nos números, de embrulhar uma versão dos fatos e passar por eles. E Thaís, sobre o tarifaço, qual a tua leitura sobre... O ministro foi muito resistente em tentar trazer detalhes ou uma estratégia, né? Disse muito assim, olha, tudo decisão do presidente Lula, está lá na mesa dele, são muitas opções, depende do que os Estados Unidos vão anunciar. Dito tudo isso, a tua leitura sobre o grau de preocupação do ministro Fernando Haddad sobre o minuto 1 da sexta-feira, 1º de agosto, é maior, é menor? Qual a tua leitura sobre esse grau de urgência? Você concorda que parece que o ministro está relativamente assim, tranquilo? Parece que alguma coisa boa aconteceu nas últimas horas? Thaís, eu acho que até... travou aqui o sinal. Oi. Agora voltou. Voltou. Eu não sabia se tinha travado, se era eu, se era você, mas estamos de volta, Fernando Nakagawa. Olha, muito boa essa pergunta, porque assim, o ministro disse assim, não vai ser uma tragédia dia 1º. Ele falou isso na nossa entrevista, né? E é muito interessante porque, no fundo, o governo brasileiro está adotando a mesma estratégia do governo Trump. O que quer que seja está apenas na cabeça do presidente. É assim com Trump, é assim com o presidente Lula, né? E ele está errado em demonstrar serenidade? Não, agora, uma coisa é demonstrar serenidade, a outra é deixar dúvidas sobre o senso de urgência, que é isso que você está colocando. E foi uma coisa que eu perguntei para ele, falei, ministro, as demissões já começaram. As coisas já estão suspensas. Mas tem pressa de empurrar o Brasil para os Estados Unidos. Falei, não, há pressa para saber qual é a solução. E isso a gente ainda não sabe, porque, de novo, também como falamos com o ministro, a estratégia política está falando muito mais alto do que a estratégia econômica. O governo está fazendo escolhas, as escolhas com um fundamento muito mais político. O ministro, como um ministro da Fazenda de um país como o Brasil, exposto ao risco que estamos expostos por causa de Donald Trump, do tarifaço de Donald Trump. Vou repetir aqui, ele demonstrar serenidade é requerido mesmo que o faça, né? E o que eu acho que a cobrança maior em cima dele é exatamente sobre o ponto do senso de urgência que você colocou. Se o governo chegou até aqui, ele não tem outra solução que não transformar a espera pelos Estados Unidos numa oportunidade de como responder da melhor forma. De novo, fundamento político. Thaís Herédia, que análise interessantíssima. Que bom essa conversa maravilhosa hoje, depois dessa entrevista que repercutiu tanto e segue repercutindo aqui nos nossos colegas da imprensa. Thaís Herédia, obrigado pela conversa. Obrigada, até amanhã. Sempre bom. Até amanhã.